Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariane, eu faço parte da equipe do Bisalt e é o primeiro vídeo que eu estou participando, espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje é sobre relacionamento com Deus. Eu estava meditando sobre um salmo, Salmo 27. É um salmo muito conhecido dos cristãos, das pessoas que costumam ler a Bíblia, que o salmista ele fala sobre uma coisa eu buscarei, que eu possa habitar no santuário do Deus Altíssimo e contemplar a sua beleza. E isso é um versículo muito conhecido, né, do Salmo 27. Mas teve um outro versículo que me chamou muita atenção e Deus ele tem trabalhado no meu coração esse versículo, que é o versículo 8 do Salmo 27. E o versículo 8 me chamou a atenção porque, na verdade, não é a fala do salmista, mas é uma fala de Deus, que mostra um desejo do coração de Deus em relação a gente. O Salmo 27, versículo 8, diz assim: Quando tu disseste, é o salmista falando a respeito de Deus, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. E aqui fala de duas coisas importantes. A primeira, qual é o desejo de Deus para as nossas vidas? O desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente busque a sua face. E a face se refere à presença de Deus. O desejo do coração dele, e é o maior desejo do coração de Deus, é que a gente busque a face dele. E o que me chamou a atenção também nesse versículo é a resposta positiva do salmista para Deus. E ele diz assim, que com o coração dele, ele respondeu a Deus: Sim, Senhor, a tua face eu buscarei. E isso ficou permeando meu coração durante muito tempo. E eu fiquei pensando, Deus, que essa seja a minha resposta todos os dias para você. Que o meu coração responda positivamente ao seu chamado. Gente, o maior desejo do coração de Deus é ter um relacionamento conosco. Thaísa. Thaísa? Isso. Thaís, o que é Deus pra você? Tudo, porque Ele criou muitas coisas pra gente, coisas boas, mas que o ser humano está cada vez mais devastando tudo. Então, Ele é o núcleo de tudo, é o ar que a gente respira, literalmente, realmente tudo. O desejo do coração de Deus de se relacionar com a gente é tão grande. E assim, quem coloca as barreiras, muitas vezes somos nós. Quer dizer, todas as barreiras entre o nosso relacionamento com Deus, quem coloca é a gente. Porque se a gente ler em Cantares, capítulo 4, versículo 9, a gente vai ver uma afirmação do noivo que é tratado nesse livro, que eu não sei se você sabe, mas Cantares é a história do rei Salomão com a sua noiva, Sulamita, só que é uma representação do relacionamento de Jesus com a gente. Então, é como se Jesus estivesse falando pra gente, no Cantares 4, versículo 9. Diz assim, que com um só olhar, a gente rouba o coração do nosso noivo. Ele diz assim, ó, em uma outra versão, na NTLH, diz: Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva, fez disparar o meu coração com um simples olhar. Olha só que coisa linda, gente. Com um simples olhar, um olhar de amor, a gente consegue roubar o coração de Deus, a gente consegue conquistar o coração de Deus. Então, assim, as dificuldades, as barreiras, quem coloca somos nós, porque o maior desejo do coração de Deus é que a gente tenha um relacionamento. No Éden, Ele criou o homem e a mulher e todos os dias Ele descia e caminhava com o homem, sabe? Todos os dias Ele tinha esse relacionamento, essa comunhão com o homem. E quando o homem caiu, foi o homem que se escondeu de Deus, porque Deus estava lá, como de costume, e foi lá, na viração do dia, ter um relacionamento com Ele. Então, é a tendência do nosso coração, sabe? Fugir da presença de Deus por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros. Só que Deus, Ele está dizendo pra gente, com apenas um olhar, você rouba o meu coração. Sabe, não estou dizendo que a gente pode pecar à vontade. Não, mas às vezes a gente fica colocando barreira e a tendência do ser humano é que quando comete um erro, quando comete um pecado, a primeira coisa que faz é fugir da presença de Deus. Enquanto a gente tem que ir em direção a Ele. A gente tem que ir em direção a Ele, porque Ele é o nosso Pai de amor e a graça e a misericórdia dEle alcança todos nós.
E é diferente de você chegar e quando a gente se achega a Deus, Ele transforma a nossa vida por completo. O desejo de Deus de se relacionar com a gente é tão grande que mesmo o pecado causando a nossa separação, Ele projetou, criou um plano para que a gente fosse reconciliado novamente. O que Ele fez? Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós, para que a gente estivesse juntos novamente para sempre, por toda a eternidade. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Ele enviou o seu Filho para que a gente tivesse vida e a vida eterna, para que a gente passasse a eternidade junto com ele. Vocês têm ideia que o desejo de Deus de se relacionar com a gente é tão grande que ele não imagina passar a eternidade longe da gente. Por isso ele enviou o seu Filho para que a gente fosse reconciliado novamente. Para finalizar, eu vou ler com vocês um texto que está em Lucas 5. Lucas 5, versículo 12, que diz assim: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Gente, parece um daqueles textos que a gente passa direto assim, em mais uma cura de Jesus. A gente precisa entender o contexto desse versículo. As pessoas com lepra, naquela época, elas eram isoladas, porque a lepra é contagiosa. Elas não poderiam ter contato com ninguém, porque elas eram impuras, elas eram consideradas impuras. Então, quando elas estavam com lepra, elas eram excluídas, ficavam fora do arraial onde as pessoas estavam, porque senão elas poderiam contaminar outras pessoas. E como se não bastasse, elas tinham que rasgar as suas vestes, descobrir a sua cabeça e gritar pelas ruas onde elas estivessem, cobrindo o lábio superior. Elas tinham que gritar: impuro, impuro, porque elas não poderiam ter contato com ninguém, porque senão essa lepra ia contaminar outra pessoa. Mas Jesus, ele anseia tanto por ter um relacionamento com a gente, que ele foi até aquele homem. Aquele homem não estava dentro da cidade, porque ele não poderia estar. Ele foi até o lugar onde ficam os impuros. Ele foi lá e não somente curou ele, mas como também tocou. E é exatamente assim que Jesus ele faz com a gente, sabe? Todos os dias. A gente não é digno de estar na presença de Jesus, a gente não é digno de se relacionar com Ele. Mas Ele veio até a gente, Ele, sabe? Ele nos abraçou, Ele nos acolheu e nos reconciliou com o Pai. Uma das coisas que faziam com que o leproso deveria estar fora do arraial era a questão de que a presença de Deus habitava ali. Sabe, existia um tabernáculo, existia a tenda onde a presença de Deus estava. Então, alguém impuro não podia estar ali. Mas aí, nessa situação em que Jesus ele sai e vai encontrar com o leproso, a presença de Deus vai de encontro com alguém que é impuro. Vai encontrar uma pessoa impura. Gente, vamos parar de colocar barreiras no nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele veio à Terra para que a gente fosse reconciliado, para que novamente a gente tivesse prazer e quisesse buscar a face de Deus. E que a gente tivesse liberdade. Ele abriu o caminho para que a gente fosse até a presença de Deus. Então, que assim como o salmista, no Salmo 27, respondeu positivamente ao chamado de Deus, que assim a gente faça. Sabe, que a gente deseje, que a gente anseie em buscar o coração de Deus. Porque esse é o desejo dele. É muito mais o desejo de Deus que a gente busca ele do que o nosso desejo. Então que a gente busque diariamente ter o coração igual ao coração do nosso Senhor. Que a gente anseie ter esse relacionamento com Deus Altíssimo. Ele abriu o caminho, Jesus abriu o caminho para que a gente, como seres pecadores, homens pecadores que somos, tivéssemos acesso à presença do nosso Pai. Cara, Jesus, ele te ama e ele quer purificar você, ele quer dar um coração para você, segundo o coração dele. Mas ele diz: venha a mim como você tá, porque eu quero me relacionar com você. Esse é o maior desejo do coração de Deus, que a gente tenha um relacionamento. E não só um relacionamento aqui, nesta terra, mas um relacionamento por toda a eternidade. Jesus abriu o caminho para que a gente fosse reconciliado, para que a gente tivesse um relacionamento.
Mariana. Mariana? Mariana, o que é Deus pra você? Vida. Fôlego, ar. É isso, é tudo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da minha participação aqui, comenta aqui embaixo. Mas se vocês também não gostaram, não precisa comentar, tá bom? Não esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra gente saber se vocês estão curtindo e tal. Compartilhar com seus amigos, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ver essa mensagem. E se inscreve no canal, tá bom? E seja sol!